13 de junho de 2025, 3 horas da manhã. 20 dos mais poderosos comandantes militares do Irã estão reunidos numa sala em Teherã, a capital do Irã, discutindo o que acreditam ser uma ameaça iminente ao país. Mal eles sabiam que estavam exatamente onde Israel queria que eles estivessem. Em 15 minutos, todos estarão mortos. Mas isso não foi sorte. Foi o resultado de um plano tão complexo que levou anos para ser executado. Para entender como Israel conseguiu fazer 20 generais iranianos caminharem voluntariamente para a própria morte, eu preciso te mostrar algo. Veja, em 1979, quando o Irã se tornou inimigo de Israel, os dois países travavam uma guerra secreta. Naquela época, o Irã criou um anel de fogo ao redor de Israel, financiando Hamas, Hezbollah e milícias no Iraque. Foram injetados centenas de milhões de dólares por ano para transformar terroristas em exércitos treinados. Israel não ficou de braços cruzados assistindo a isso. De fato, eles responderam com uma estratégia conhecida como guerra entre guerras. Em outras palavras, os dois países se atacariam indiretamente, sem declarar guerra oficial. Ataques aéreos aqui, sabotagem ali, eliminação de alvos importantes. Para quem observa de fora, parecem eventos isolados. Mas Israel usou essas décadas para testar e aperfeiçoar suas ferramentas, principalmente através do Mossad. O Mossad é a agência de espionagem de Israel, uma das mais famosas do mundo. Eles fazem operações secretas fora do país, coletam informações, eliminam ameaças e executam missões que o exército não pode fazer oficialmente. Eles são o equivalente à CIA para os Estados Unidos, mas com fama de ser ainda mais audaciosa e eficaz. Quer um exemplo? Em 1960, membros do Mossad capturaram Adolf Eichmann na Argentina. Eichmann era um dos arquitetos do Holocausto e vivia escondido em Buenos Aires usando identidade falsa. Por anos, ele foi rastreado, até que foi capturado em plena rua e enviado para Israel em um avião comercial. Essa operação provou que nenhum inimigo está fora de alcance para eles, não importa onde se esconda. Mas foi em 2020 que Israel mostrou como suas capacidades podem ser impressionantes. No dia 3 de janeiro, no aeroporto de Bagdá, Qasem Soleimani, o homem mais perigoso do Oriente Médio, desceu de um avião. Em cerca de 30 segundos, ele estaria morto. Esse general iraniano comandava exércitos em 5 países e era considerado intocável. Mas, naquele dia, ele aprendeu da pior forma que ninguém está fora do alcance. Aquele ataque americano mudou as regras do jogo. Mas o que o Irã não sabia é que Israel estava observando tudo de perto e tomando notas sobre cada detalhe. E naquele mesmo ano, Israel colocou esse conhecimento em prática. Mataram Mohsen Fakhrizadeh, o chefe do programa nuclear iraniano. Ao contrário do que muitos imaginam, eles não enviaram assassinos. Eles fizeram algo no mínimo curioso. Usaram uma metralhadora robô controlada por inteligência artificial. A arma chegou até o Irã, sendo contrabandeada em pedaços e foi posteriormente montada dentro de uma caminhonete. Isso permitiu que ela fosse posicionada numa estrada que Fakhrizadeh usava regularmente. Operadores do Mossad, a milhares de quilômetros de distância, monitoraram o comboio que levava seu alvo, usando imagens de satélite. Quando confirmaram, usando reconhecimento facial, que era Fakhrizadeh, dispararam 15 balas com precisão cirúrgica. E quer saber o que é mais impressionante? Eles fizeram isso sem ferir sua esposa, que estava ao seu lado. Mas foi em setembro de 2024 que Israel mostrou do que realmente era capaz, executando uma das operações de sabotagem mais sofisticadas da história moderna. Milhares de pagers e walkie-talkies do Hezbollah explodiram simultaneamente no Líbano e na Síria, tirando a vida e ferindo diversos membros do grupo. E aqui tem algo interessante nessa história. O Hezbollah havia abandonado os celulares justamente para evitar espionagem israelense. Achavam que pagers eram mais seguros. Mal sabiam que Israel iria transformar essa precaução em uma armadilha. E, com essa operação audaciosa, o Mossad comprometeu toda a cadeia de suprimentos do grupo. Através de uma empresa de fachada, conseguiram pagers especiais para o Hezbollah. Cada dispositivo parecia normal, mas continha pequenas quantidades de explosivo PTN escondidas nas baterias. PTN é um explosivo militar extremamente potente,
usado em granadas e bombas, mas que, em quantidades minúsculas, fica praticamente indetectável. E então, em um único sinal, eles transformaram os próprios equipamentos de comunicação do inimigo em armas. Essa operação, além de eliminar alvos importantes, possibilitou a Israel testar algo crucial: a capacidade de coordenar ataques simultâneos em massa. E era exatamente essa habilidade que eles precisariam para o que estava por vir por décadas. Israel vinha atacando o programa nuclear iraniano. Eliminavam um cientista aqui, sabotavam uma instalação ali, sempre tentando atrasar os iranianos. Para Israel, um Irã com bomba atômica significa o fim do país. Mas, em 7 de outubro de 2023, tudo mudou. O ataque brutal do Hamas mostrou para Israel que sua estratégia não estava funcionando como deveria. Não adiantava mais só dificultar a vida dos inimigos. Eles tinham que fazer algo diferente. Tinham que eliminar o problema de uma vez por todas. E o problema principal estava no Irã. Foi aí que Israel mudou completamente de estratégia. Resolveram que era hora de atacar tudo ao mesmo tempo, desde a liderança militar até o programa nuclear iraniano. E isso de uma só vez. O plano era audacioso: eliminar simultaneamente os principais generais, comandantes da Guarda Revolucionária e cientistas nucleares do Irã. Cortar a cabeça da cobra de uma vez por todas. Mas isso criava um problema gigantesco. Esses homens não se encontram casualmente. Eles seguiam protocolos rígidos de segurança, evitavam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tudo isso justamente para evitar esse tipo de ameaça. Israel poderia bombardear instalações, atacar comboios, usar mísseis de precisão. Mas como atacar alvos que estão espalhados por um país do tamanho do Irã? Como garantir que todos seriam eliminados ao mesmo tempo, sem dar chance para os sobreviventes se esconderem ou retaliarem? A solução não veio da força militar tradicional. Ela veio através da guerra psicológica. Pare para pensar nisso. Como fazer comandantes que normalmente nunca se encontram quererem estar no mesmo lugar? A resposta para essa pergunta veio através de uma encenação que duraria meses. Veja, por semanas, Trump aparecia na mídia se opondo a qualquer ataque israelense. Ele sempre dizia que queria negociações, não guerra. Netanyahu chegou até a declarar publicamente que Trump havia freado os planos de ataque e dado 60 dias ao Irã para negociar. Mas, agora, ficou bastante evidente que tudo isso era uma encenação cuidadosamente orquestrada. Israel e Estados Unidos montaram uma operação em conjunto para convencer o Irã de que um ataque não estava próximo de acontecer. Agora, considere isso. A liderança iraniana monitora constantemente a relação entre Estados Unidos e Israel. Então, ao perceberem que os americanos estavam freando, tudo indicava que Israel não ousaria atacar sozinho. E essa era a deixa perfeita para baixar a guarda. Israel criou o que os especialistas chamam de paralisia cognitiva. Eles não atacaram os sistemas de defesa do Irã primeiro. Eles atacaram as mentes dos comandantes. Enquanto isso, Israel construiu uma rede física dentro do Irã. Por meses, comandos inteiros de agentes cruzaram as fronteiras do país. Agora, considere isso. O Irã tem mais de 8.000 quilômetros de fronteiras com 7 países diferentes. Para eles, é impossível vigiar tudo. E se engana quem pensa que foram apenas soldados israelenses que participaram dessa operação. Israel recrutou também iranianos, pessoas oprimidas pelo próprio regime que decidiram lutar contra ele. Então, o Mossad os treinou, equipou e posicionou estrategicamente. Esses agentes contrabandearam e montaram uma infraestrutura militar completa dentro do Irã. Drones de ataque, mísseis de precisão, sistemas de comunicação, esconderijos com armas. Uma base inteira de operações perto da capital. E a logística foi impressionante. Armas foram contrabandeadas através das vastas fronteiras do Irã, escondidas em veículos comerciais, divididas em peças pequenas para evitar detecção. Ao longo de meses, foram montando uma rede de casas seguras e depósitos de armas por todo o país. Israel usou modelos de inteligência artificial para analisar comunicações interceptadas, imagens de satélite e outras informações, mapeando as rotinas dos principais generais e cientistas iranianos. Sabiam onde trabalhavam, onde moravam, até como passavam o tempo livre. Essa combinação de tecnologia e espionagem tradicional
permitiu que construíssem perfis detalhados de cada alvo. Israel até teve a audácia de divulgar as imagens dos agentes se preparando em campo aberto no Irã. A mensagem era clara: estávamos dentro da sua casa e vocês nem sabiam. Agora, lembra daquela pergunta que deixei no ar antes? Como fazer os comandantes se reunirem? Bem, Israel fez algo genial. Através de seus agentes infiltrados, eles vazaram uma informação falsa, tão crítica, que exigiu uma reunião urgente de toda a cúpula militar iraniana. Não sabemos exatamente que informação foi essa, mas foi convincente o suficiente para quebrar todos os protocolos de segurança que normalmente mantêm esses comandantes separados. E eles não apenas conseguiram reuni-los, conseguiram mantê-los na reunião até o momento exato do ataque. E naquela madrugada de 13 de junho, o plano entrou em ação. Enquanto 200 caças israelenses decolavam em direção ao Irã, a guerra já estava sendo travada dentro do território inimigo. Os agentes infiltrados ativaram drones e mísseis escondidos, destruindo sistemas de defesa aérea iraniana de dentro para fora. Baterias de mísseis terra-ar russos, S-300 e sistemas de radar de alerta precoce foram os primeiros alvos, eliminados antes mesmo que pudessem detectar a aproximação dos aviões israelenses. Com os céus abertos, a Força Aérea Israelense executou uma série devastadora de ataques. Em cerca de 15 minutos, mais de 20 alvos foram atingidos simultaneamente. Instalações de enriquecimento de urânio em Natanz foram severamente danificadas. Centros de pesquisa nuclear em Isfahan foram destruídos. Bases de mísseis balísticos perto de Kermanshah e Tabriz, que abrigavam os mísseis que o Irã usaria para retaliar, foram aniquiladas. A infraestrutura de comando e controle foi sistematicamente desmantelada, deixando o regime iraniano completamente cego e manco. Mas o golpe de misericórdia veio pouco depois. Um míssil de precisão que atingiu exatamente a sala onde os 20 comandantes estavam reunidos. Eles estavam ali, discutindo como responder à ameaça que achavam que estava chegando. Entre os mortos estavam o Major-General Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Major-General Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, e o Brigadeiro-General Ismail Ghani, responsável pelas operações no exterior. Também foram eliminados os principais cientistas nucleares, como o Dr. Fereydun Abbasi Davani e o Dr. Mohammad Mehdi Tehrantian. E quer saber o que é mais impressionante? Israel não apenas sabia onde eles estavam, sabia a localização exata de cada comandante dentro do prédio. Isso indica um nível de penetração de inteligência assustador. Eles provavelmente tinham agentes na própria reunião ou usaram algum tipo de vigilância extremamente avançada.